Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos concluir a discussão aqui sobre algoritmos de agrupamento espectrais e baseados em grafos, estudando o algoritmo baseado em cadeias de Markov. Então, antes de falarmos de agrupamento, vamos introduzir alguns conceitos. Uma cadeia de Markov é um processo estocástico discreto seguindo uma série de estados, no caso, um conjunto de vértices V. Então, notem que nós vamos utilizar aquela modelagem dos dados como um grafo para explorar o conceito de cadeia markoviana. A cadeia markoviana faz uma transição de um vértice para outro em tempos discretos T1, T2, até o tempo que desejemos trabalhar, com a probabilidade de transição de um nodo I para um nodo J, dado por MJ. Vamos lá. Seja a variável aleatória xt o estado no tempo t. A propriedade markoviana diz que a distribuição de probabilidade xt sobre os estados no tempo t depende apenas da probabilidade de distribuição de xt1. Essa é a lógica mais importante para que a gente não se esqueça no mundo markoviano. Ele tem memória, mas é uma memória curta, é só o último estado. Então, isso é expresso aqui de que a probabilidade de xt ser igual a I, ou seja, estar no agrupamento I, dado os estados anteriores, ela, na verdade, ela vai ser calculada apenas com a probabilidade de xt igual a I, considerando xt menos 1. Nós também assumimos que essa cadeia de Markov ela é homogênea, ou seja, a probabilidade de transição ela é constante e ela independe do fator de tempo. Isso vai nos trazer uma série de propriedades interessantes mais à frente. Bom, quando nós falamos de agrupamento baseado em cadeias de Markov, um conceito importante é a matriz markoviana. Então, a matriz de adjacência normalizada pode ser interpretada como uma matriz de transição onde a entrada MJ, a adjacência de I para J, DI é a probabilidade de transicionar ou saltar do nó I para o nó J no grafo. A matriz M, ela é a matriz de transição para uma cadeia de Markov ou um caminhamento aleatório de Markov no grafo G. Ou seja, dado o vértice I da matriz de transição M, ela especifica as probabilidades de alcançar quaisquer outros nodos J em um passo de tempo. Em geral, a matriz de probabilidade de transição para o tempo t é dada como a multiplicação da matriz no tempo t menos 1 pela matriz original de transição, que vai nos dar a matriz no tempo t, que é exatamente a expressão da lógica da cadeia markoviana. Vamos entender melhor esse conceito de caminhamento aleatório. Um caminhamento aleatório em G corresponde às sucessivas potências da matriz de transição M. Seja π0 o estado inicial de probabilidade no tempo t0. O estado do vetor de probabilidade após t passos, ele vai ser o quê? Ele vai ser o π0 multiplicado pelo m elevado a t, que é o processo que nós acabamos de discutir. Equivalentemente, tomando a transposição em ambos os lados, nós temos que o π de t ele vai ser exatamente a matriz transposta de t multiplicado por π0. Ou seja, o vetor de probabilidade de estados converge para o autovetor dominante de m de t, que é a conclusão interessante e que nós vamos explorar aqui para fins de agrupamento. Vamos falar então do algoritmo. Considere a variação do caminho aleatório, onde a probabilidade de transicionar de A a J é inflada pelo elemento MJ com a potência R maior ou igual a 1. Ou seja, dada a matriz de transição M, nós temos um operador de inflação como se segue. Ou seja, esse operador de inflação de MR, ele vai potencializar o M de J e normalizando aqui para todos os casos, e isso para todos os valores de N, para todos os pontos nesse caso.
O resultado do operador de inflação é que ele aumenta as transações de alta probabilidade e reduz as transações de baixa probabilidade. Então, qual que é o resultado interessante aqui? É que você acelera o processo de que aquelas ligações que são mais fortes, elas se tornam mais fortes ainda, enquanto que as ligações que são mais fracas, elas tendem a diminuir. Isso pode acelerar rapidamente o processo de convergência do caminhamento aleatório. Nesse caso aqui, o agrupamento de Markov, ele não utiliza só o aspecto da inflação pelo ponto que nós vamos discutir agora. Ele passa a ser um método interativo que intercala expansões de matriz expansões da matriz e passos de inflação. A expansão da matriz corresponde a potências sucessivas da matriz de transição, o que vai levar a caminhamentos aleatórios de comprimentos maiores. Por outro lado, a inflação da matriz aumenta a probabilidade de transição mais rapidamente e reduz aquelas outras probabilidades, tornando o caminho mais lento. O que nós queremos é um meio termo aí. Né? Nós não queremos nem que ele vá rápido demais, porque isso pode acabar resultando em clusters fragmentados, mas também não queremos que ele vá devagar demais pelo seu custo e, eventualmente, por gerar menos agrupamentos do que seria razoável. Tá? Então, em geral, isso é controlado pelo parâmetro de inflação R. Valores maiores vão gerar mais clusters e clusters menores, e valores menores vão gerar menos clusters, mais clusters maiores. Bom, a partir desse processo, os clusters finais são encontrados pela enumeração dos componentes fracamente conectados, induzidos pela matriz de convergência de transição MT, onde as arestas elas são definidas para todos aqueles valores da matriz MT que sejam maiores do que zero. Uma aresta existe apenas se o nó I pode transicionar para o nó J com T passos da expansão e inflação. Um nó J ele é chamado de atrator se o MT de JJ é maior do que zero, e nós dizemos que esse nó que um nó I é atraído para J se MT de J é maior do que zero. O processo MCL ele gera um conjunto de nós atratores, tal que outros nós são atraídos a pelo menos um atrator. Então, um aspecto interessante, nós vimos esse conceito de atratores quando nós falamos do algoritmo Denclu, e aqui ele é novamente utilizado. Ou seja, quando nós detectamos esses nós que têm uma grande capacidade de atraí-los, ou seja, vejam de onde vem o conceito de atrator. É quando um nó, né, a probabilidade de transição de um nó para ele mesmo ela é grande. Isso significa que ele tem uma capacidade de atração para transições a partir dele mesmo, que permanecem ali, que pode ser visto como uma característica de máximo local. Então, ou seja, para extrair os clusters, a gente inicialmente encontra os componentes fortemente conectados sobre o conjunto de atratores, isso agrupando vários atratores. A seguir, para cada conjunto fortemente conectado, nós encontramos os componentes fracamente conectados que vão abarcar todos os outros nodos. Se um vértice I é atraído para vários componentes fortemente conectados, ele pode ser adicionado inclusive a todos eles, gerando uma lógica de clusters sobrepostos, ou então vai ser escolhido aquele para o qual ele seja mais atraído, gerando uma lógica de clusters particionados. Temos aqui então o algoritmo, né? A construção da matriz de adjacência, a primeira matriz MT aqui que nós colocamos, o processo, né? Que ele vai até que a diferença entre duas matrizes consecutivas seja muito pequena. A partir daí a gente constrói o grafo induzido por MT GT e calculamos os componentes fracamente conectados em GT, como foi mencionado. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui então o grafo original, um R igual a 2,5. Percebemos aqui que o 4 ele é um atrator
e os 6 e 7 também são atratores, que vai gerar os dois agrupamentos mencionados aqui. Aqui podemos ver o impacto do valor de R naquele grafo original do íris. Então nós temos aqui um valor R igual a 1.3, onde percebemos que o resultado é muito parecido com aqueles resultados que obtivemos ao fim do agrupamento espectral, mas quando aumentamos o valor de R para 2, notem como os agrupamentos eles se tornam mais coesos, certamente, mas o número de agrupamentos ele é muito maior. Então é um parâmetro que tem que ser calibrado com cuidado para sabermos exatamente qual é a ideia, a semântica do que queremos obter como resultado. A tabela de contingência do R igual a 1.3, ela é praticamente idêntica ao que aconteceu para o algoritmo espectral. Notamos aqui que íris virgínica tem uma quantidade significativa de pontos que são erroneamente alocados em outro cluster. E com isso concluímos o capítulo 16, que fala sobre agrupamento espectral e baseado em grafos.